nossas vidas. Necessário é que Deus, com seu poder, sua unção, faça o sobrenatural sobre nossa mente e coração, restaurando tão. Boa noite, minha gente. Que bom, né? Que bom estarmos juntos mais um dia, mais uma vez. E hoje vamos falar sobre algo muito importante, né? Que é a questão de como é que a gente anda tratando os nossos sentimentos. E o que é que esses sentimentos que a gente vai guardando, né? Sentimentos ruins que a gente vai deixando, vai acumulando dentro da gente, o que é que eles podem ocasionar com a nossa saúde. Hoje, né, a nossa convidada, além de ser uma pessoa cristã, ela também é psicóloga, né? E estuda sobre os comportamentos e o que é que isso pode ocasionar com a nossa saúde. Então, sabemos que, né, do mesmo jeito que uma ferida na pele, maltratada, né, ela pode ali infeccionar, ela pode ocasionar uma outra doença. Será, né, que um ressentimento, será que um desentendimento, né, será que isso também pode ocasionar uma doença em nós? Quando a gente não trata bem, quando a gente não coloca um ponto final em ressentimentos. Será que esse ressentimento vai levando algo para a nossa vida? Então hoje eu pergunto, você aí, né? Você tem algum sentimento que não foi curado? Você tem alguém com quem você brigou, teve uma discussão e não resolveu aquele assunto e isso ainda lhe fica remoendo dentro? Será que essas dores de cabeça que você anda sentindo, será que isso não é consequência desse sentimento ruim aí acumulado? Desse sentimento mal resolvido? Hoje a nossa live é sobre isso. Alma sã, corpo são. Enquanto o pessoal vai entrando, toca aqui no aviãozinho, convida mais pessoas para participarem conosco, né? Aperta também nos coraçãozinhos para que o Instagram possa levar essa live para outras pessoas. E enquanto o pessoal vai entrando, enquanto também vou aceitando a minha convidada de hoje, vamos escutando essa canção, né? Vamos entregando ao Senhor essa noite, para que Ele nos conceda discernimento e sabedoria, para que Ele consiga abrir os nossos ouvidos, os ouvidos da alma, para que o que Ele vem nos trazer hoje, o nosso coração aceite de bom grado. E se existe algum sentimento ruim ainda que existe dentro de nós, que hoje seja uma noite de cura, de libertação, né? Enquanto o pessoal vai entrando e a minha convidada também, vamos escutando essa linda canção, né? Em memória de Ludmila Ferber. Tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Vai convidando aí as pessoas para participarem conosco. Essa live hoje foi feita para você. Profundamente e mudando. Deixa Deus fazer agora em tua vida. Deus vai derramar agora em tua vida. Vinho novo. Oi. Vinho novo. Vinho novo. Abundante em tua vida. Vinho novo.
Boa noite! Boa noite. Que maravilha! Que bênção! Que graça! Com você aqui comigo. Oh, da mesma forma, posso lhe dizer, viu? Amém, amém. E num assunto tão importante, né? E não poderia faltar nesse assunto uma psicóloga. Aquela pessoa que, quando a gente está um pouco perdida aqui nesse mundo, ela vai lá, escuta os problemas e nos dá uma direção. Né? A gente, o Senhor, ele nos orienta, né? Mas também capacita as pessoas para nos orientar. Uhum. Aí, eu quero saber de você, se o áudio tá legal, porque... Para mim tá. Você tá me escutando bem? Eu tô. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos iniciar essa noite com Provérbios, né? Está lá no capítulo 18, versículo 14. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Então, assim, se o nosso espírito, né, se ele está bem, quando o nosso corpo cair, ele vai levantar. Mas se o nosso espírito não está bem, né, se ele anda cheio de ressentimento, de mágoa, de tristeza, quando o nosso corpo desfalecer, o que será de nós? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer todos os dias. Né? O que é que eu guardo no meu coração? Será que aquele problema mal resolvido lá atrás tem sido o motivo das minhas dores de cabeça, das minhas dores no corpo, da minha falta de concentração, aquela doença que eu descobri recentemente, que eu surgiu do nada. Será que foi do nada mesmo que ela veio? Né? Então, esses probleminhas que a gente não resolve, que a gente vai guardando dentro da gente, o que será que ele pode fazer? Então, eu vou deixar para a nossa convidada. Tem muito para escutar. Então, pessoal, boa noite. Né? Eu sou Gorete, né? Como Cássia já me apresentou previamente, né? A gente trabalha junto na mesma empresa e a gente, apesar de trabalhar na mesma empresa, a gente se vê pouco, né, Cássia? Né? A gente se vê pouco. Mas a gente tem uma sintonia. Mesmo a gente não se vendo todos os dias, eu acompanho ela nos canais e a gente tem uma conexão, de certa forma, né? E eu aceitei o desafio que Cássia me fez de participar desse momento com vocês. Quando ela me propôs, eu fiquei, Cássia, eu nunca participei de live assim, não. Mas, como é uma temática e um assunto que, de certa forma, instiga a gente a se aproximar e a estar perto, né? Porque fala da questão do espírito, fala da questão do corpo sã, da mente sã, da alma sã, do espírito sã, né? Então, tem a ver com a temática que a gente trabalha no dia a dia, né? Que é a questão da saúde mental. Então, tem essa conexão. E aí, aceitei o desafio, estou aqui com vocês, né? E, para mim, de certa forma, é um desafio porque a gente está no mundo contemporâneo, onde a gente sabe que o nosso corpo vem sofrendo com consequências
de situações, como Cássia fez alguns questionamentos assim que começou, de coisas que possivelmente a gente não tem o cuidado de prestar atenção ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa vida, né? Como diz a leitura, né, que Cássia já mencionou, né, o espírito do homem sustenta a doença, né? Mas o espírito deprimido, quem o levantará? Né? Então, quando a gente leva para esse aspecto imaterial, né? Porque a gente falando do espírito, a gente está falando do que não é matéria, ou seja, do que não é palpável, do que não está aqui no corpo, mas está para além do corpo. E quando a gente fala da materialidade das doenças que são acarretadas ao longo do processo da nossa existência, a gente não pode dissociar dessa outra dimensão, né? Essa dimensão que nos fortalece. A linha que eu trabalho dentro da psicoterapia é uma abordagem que a gente tem uma visão de constituição de homem como um ser bio, psíquico, social e espiritual. Então, a gente tem digamos assim, essa sorte de ter esse aspecto como embasamento da abordagem que a gente se propõe a trabalhar. Então, essa dimensão espiritual é a dimensão que, para o fundador da logoterapia, como também acredito que a maioria das pessoas religiosas, ela não adoece, né? Segundo o Viktor Frankl, que é o fundador, é uma dimensão intacta. A nossa dimensão espiritual, ela é uma dimensão intacta. O que é que a gente pode dizer que acontece quando o corpo adoece? A gente fala do espírito que sustenta a doença, mas o corpo padece. E aí, quando a gente traz esse elemento do espírito como não adoecedor, como é que eu vou explicar agora para vocês se o espírito não adoece, o corpo adoece, e essa interconexão que tem o corpo com o espírito? E aí ele traz um exemplo muito claro para nós, para a gente poder compreender como é que a dimensão espiritual, como é que esse alimento que a gente se fortalece, né, através da religião, através das nossas práticas contínuas de alimentar-se no Espírito e na Palavra de Deus, como é que essa dimensão não adoece? E aí ele diz, eu vou dar um exemplo claro, para a gente poder compreender quando a gente está adoecida no corpo, e essa dimensão não chega para, digamos assim, dar esse suporte. Por que é que a gente diz que não chega? Ela está, ela permanece, ela não se ausenta em nenhum momento. O espírito da gente, ele é contínuo. Ele só deixa quando a gente parte para outra dimensão. E aí, como é que você explica? Aí ele traz a questão do sol. Ele diz, olha, o sol, ele é permanente. Ele só deixa de estar conosco quando anoitece, porque chega a lua. Então, quando está em tempo chuvoso, tem umas nuvens, mas para além das nuvens tem o sol. A gente só não tem como ver o sol porque as nuvens estão aqui. Mas passa a nuvem, o sol volta. Então, o sol está intacto. Mesmo assim, é o nosso espírito. A nossa dimensão espiritual.
E aí, quando o corpo da gente não está sã, por algum condicionamento, por alguma circunstância que a gente vivenciou e a gente deixou de acessar essa dimensão por conta dos condicionamentos externos, né? Das circunstâncias, né? A gente vai guardando, vai guardando, vai guardando e vai deixando de acessar, vai deixando de alimentar essa dimensão, né? E aí o nosso corpo começa a padecer. E aí a gente começa a pensar quais são as doenças, quais são os padecimentos, Gorete, que normalmente a gente pode trazer para esse momento mais comum. A gente sempre escuta muitas pessoas dizerem que estão com dor de cabeça. Cabeça todos os Tá dando uma travadinha. Deixa ela voltar. Acho que caiu a conexão. Vou chamá-la novamente para ela continuar aqui. Convidá-la. Enquanto isso, vocês vão colocando aí o recadinho de vocês, né? Vão deixando aí os comentários. Quais são as dores que vocês andam sentindo e que essas dores estão ocasionando também essa dor na alma, né? E o que é que vocês estão deixando de resolver e que seu corpo está dando sinais de que tem algo errado, tem algo que necessita ser curado, necessita ser analisado. Deixa eu ver se Gorete entra. caiu. Oi. Eu não sei em que altura eu fiquei, porque eu fiquei falando, saiu e eu não... Caiu. Conexão. Uhum. Você estava falando das questões das dores de cabeça, né? Sim, A gente sim. fica todo mês com dor de cabeça. Sim. Então, como eu estava dizendo, então são situações que a gente vai deixando despercebida. A gente sente uma dor de cabeça, a gente toma um analgésico sem saber a causa da dor de cabeça. A gente sente um pico de pressão e a gente toma um remédio de pressão e aí vai se acostumando a tomar o remédio da pressão. A gente tem uma crise de enxaqueca, que é uma coisa que atormenta muita gente. E aí a gente toma uma medicação, e a crise de enxaqueca vai e volta. E a gente nunca procura saber, né, a causa desse sinal que foi dado no nosso corpo. E aí tem um grande psiquiatra que ele trabalha com essas questões. Ele diz assim: quando a boca cala, os órgãos falam. E quando a boca fala, os órgãos saram. Adalberto Barreto, ele é um psiquiatra que ele trabalha com práticas integrativas no Ceará. Ele tem um belo trabalho
além da psiquiatria, ele tem um trabalho com as práticas integrativas que contribui demais. Ele eu acho que já foi seminarista, trabalhou muito tempo e trabalha muito com o pessoal ligado às pastorais, né? Trabalha muito. Então, assim, Adalberto Barreto traz muitos elementos que associa, né? E que traz resposta para esses elementos e para esses tormentos que a gente vive do dia a dia, né? Então, se a gente prestar atenção, se a gente começar a se olhar os sinais que a gente vai tendo ao longo do processo das nossas vidas, né? O que é que isso vai acarretando na nossa mente, no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa dimensão espiritual, que é onde a gente não consegue acessar, e aí vai trazendo mais peso para o corpo, e a gente, de repente, está estagnado. Está estagnado. E agora? E agora? O que fazer? Então, assim, cada coisa que a gente vai observando e que a gente vai vivenciando ao longo do processo da nossa existência, é muito importante que a gente dê atenção, né? E como a gente está falando aqui da dimensão espiritual ligada a todos esses fatores de adoecimento, então eu vou dizer que um dos elementos que contribui para que a gente possa ir conduzindo esses processos de adoecimento para trazer a cura, e aí eu acho que a cura é uma palavra bem, às vezes eu não gosto nem de falar muito da cura, né? Porque é uma palavra, assim, bem forte, bem pesada, que para a gente acessar, a gente precisa ter coragem de ir em busca dela. A cura, né? A cura do corpo, a cura da alma. A gente escuta muito hoje a cura do espírito. Como é que a gente faz esse processo para a gente poder acessar essa cura? Para a gente ter um corpo sã, para a gente ter uma alma sã, né? Para a gente ter essa dimensão espiritual acessada de uma forma que eu possa me revitalizar, né? Voltar para a vida sem que a situação somática que eu estou dizendo ligada ao corpo, me deixe na cama, me deixe sem poder trabalhar, me deixe sem poder realizar uma atividade que me cause satisfação. Porque quando todas essas situações chegam para a gente, e elas começam a mexer com o nosso emocional, primeiro a gente fica com mau humor, né? Acontece alguma situação, e aí eu começo a desencadear o mau humor, eu começo a me isolar, eu começo a não querer muita interação, eu começo a perder a paciência por qualquer coisa, eu começo a perder o sono, e esses outros elementos que eu já trouxe, né, do adoecimento, de já ir ficando ligado a uma patologia crônica, né? Então, o que é que a gente, enquanto pessoas cristãs, enquanto pessoas que acreditamos que o espírito, que a nossa dimensão espiritual, ela está em nós, como um elemento fundante, um elemento fundamental para ser acessado, que a gente deixa de acessar e a gente, de repente, se desliga, né? Vai se desligando, vai deixando de acessar, vai deixando de perceber ela como elemento fundamental para esse processo de cura, né? Então, são elementos que, para a gente,
podem estar distantes. Quando normalmente eu inicio com algum consultante que chega até a mim com alguma queixa ligada à ansiedade, e já chega com diagnóstico, Eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, aí vai dizer, eu tenho transtorno do pânico, já chega com diagnóstico. Não chega dizendo, pessoa, primeiro, já chega com diagnóstico. E aí, uma das coisas que a gente trabalha nesse processo da logoterapia é da gente fazer o acolhimento. Você é um ser humano. Você não é uma ansiedade. Você não é uma depressão. Você não é uma pessoa que eu posso dizer, você é transtorno bipolar. A gente não trabalha com essa perspectiva. A gente trabalha na perspectiva de olhar a pessoa enquanto ser humano, que ela precisa desse acolhimento, que ela precisa ser compreendida enquanto ser humano, para a gente poder conduzir os processos que elas trazem para a gente. Não é importante, Gorete, saber o diagnóstico? É importante, mas não é o principal. É importante eu saber que a pessoa traz elementos para mim de sofrimento, de uma condição que ela se encontra, mas que, independente dessa condição, ela é uma pessoa que ela passou por algo que fez com que desencadeasse alguns elementos, algumas situações de adoecimento no psicofísico dela. E cada coisa vai sendo administrada de acordo também com a abertura que a pessoa se propõe, né? Então, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto cristão que nós somos, que acreditamos num elemento que traz para nós fortaleza, que traz para nós alimento. Acho que quem acompanha a Cássia aqui percebe o quanto ela traz mensagens que trazem um alívio, né? E que dão um certo suporte para pessoas que estão em situação de sofrimento. E vocês podem até me perguntar, Gorete, nós temos que sofrer, nós temos que passar por isso, nós temos que adoecer. Nós não temos que adoecer. Nós não temos que passar por isso. Mas é fundamental que a gente comece a perceber que tem elementos que nós, enquanto seres humanos, fazem parte da nossa Constituição. E a gente não pode esquecer que nós, enquanto pessoas, temos muita vantagem. Nós temos a capacidade de ressignificar. Nós temos a capacidade de ser resiliente diante das circunstâncias. E a gente não pode deixar de acessar e de compreender que nós, enquanto seres, somos os únicos que temos essa capacidade de ser resiliente, de enfrentar as dificuldades, mesmo na dor, e superar. Né? E superar. Eu não sei se tem alguma pergunta, Cássia, até agora, se tem alguma coisa, alguma... Não, o pessoal não perguntou nada. Não, né? Não. Vocês que estão nos ouvindo, vocês podem fazer qualquer pergunta, se vocês sentirem vontade. Podem mencionar o que é que vocês andam sentindo e o que é que vocês acham que isso é ocasional, né? Então, muitas vezes a gente, como agora a gente se desentende com alguém,
fica chateado, chateado, acaba acaba não resolvendo, fica um assunto fica mal um assunto mal resolvido. A gente vai a gente deixando vai aquilo deixando dentro do nosso nosso coração, coração, né? né? E aquilo dali E vai se aquilo dali vai se transformando em outras em coisas, outro corpo, né? O né? nosso corpo O vai nosso dando corpo vai sinais funcionar. de que tem alguma coisa Tem alguma errada, coisa, né? Tem alguma tem coisa errada. alguma Isso, assim, Isso assim, é ó, todo mundo. É todo mundo. é todo mundo. Nós Uhum. Nós temos, temos, sim, cada pessoa tem cada um pessoa assunto tem mal uma resolvido. mal resolvida. Lá do tempo da Lá do tempo escola, do tempo da da infância, infância, atualmente, a gente tem a um gente assunto mal faz resolvido. E é Uhum. justamente isso que a gente justamente precisa e isso buscar esse buscar assunto mal esse resolvido e resolver. resolver. Para que aquela dor de Para que aquela cabeça vá dor de cabeça embora, para que aquela para que dor aquela dor no corpo vá embora, fora, para que aquele Uhum. mal, para que aquele mal, né? Aquela doença, aquela uma doença mais mais elevada, elevada, né? Que se manifestou no nosso corpo, ela possa se curar, possa se né? Então, Uhum. essas questões, assim, cada um de nós tem. Uma das coisas, Cássia, tá me escutando? Tá me escutando? Tá. A gente fica normalmente, eu acho que a gente falar um pouco dessa questão que afeta a nossa saúde mental ainda é muito estigmatizada, né? A questão do cuidado com a saúde mental, né? Ainda é muito estigmatizada na nossa sociedade, né? A gente normalmente cuida dos outros órgãos do corpo, né? A gente cuida, a gente vai no ginecologista, nós mulheres, a gente vai no mastologista, a gente vai no médico ortopedista, a gente vai, quando a gente sente uma dor, uma afetação, a gente procura um profissional da área, né? Agora, quando a gente está com algum elemento psíquico, né? Que a gente percebe que não está na sintonia que poderia estar e começa a nos afetar, a gente normalmente desconsidera, a gente guarda. E como você bem disse, todos nós temos algo ou alguma situação que a gente vivenciou e a gente guardou. E a gente não reeditou. E a gente não olhou para ela de outra forma. E a gente guardou. Né? E a gente guardou. E a gente abafou. E aí a gente começa a desencadear algumas situações de angústia, algumas situações de tristeza, algumas situações de adoecimento, como a gente bem colocou aqui, sem saber a causa. E aí isso vai gerando em algumas pessoas, a gente pode dizer que agora a gente está num período onde a gente está vendo muitas pessoas com ansiedade, nível de ansiedade altíssimo. A gente pode dizer que a gente está vivenciando um momento também que tem muitas pessoas depressivas, um índice de depressão altíssimo. A gente pode dizer que a gente também está vivenciando uma era onde o índice de pessoas que têm cometido suicídio também tem aumentado, porque é como se faltasse o sentido, né? A gente diz que há um esvaziamento na existência, que a pessoa normalmente perde o sentido, a gente sim, perde o sentido. Eu não vejo mais sentido, eu não tenho mais vontade disso, eu não tenho, para mim tanto faz, se eu for hoje. A gente escuta pessoas dizer isso. E isso é muito preocupante. É muito preocupante. Porque a falta de sentido, ela começa a surgir quando a gente começa a acumular essas tensões,
que a gente já foi mencionando aqui, e a gente foi guardando, e a gente não foi digerindo, a gente deixou ruminando no corpo. O corpo começou a dar sinal. A mente começou a ficar perturbada. A mente começou a ficar agitada. E aí a gente não para, não respira, que a gente muitas vezes nem sabe se está respirando mais, né? Acho que a sociedade contemporânea nem exigido da gente um ativismo que, se a gente não tiver muito preparo físico, muito condicionamento, a gente vai ficando para trás. Porque a gente escuta as pessoas dizer que está com exaustão, as pessoas estão cansadas, as pessoas não têm mais paciência, as pessoas não conseguem mais parar para rezar, as pessoas não conseguem parar para meditar, as pessoas não conseguem parar para escutar o som que está perto de você, a música que toca, que às vezes traz uma mensagem que, de certa forma, lhe fortalece, porque está ligado ao automático, né? O automático está ligado. E aí o padecimento vem, né? O corpo adoece. E aí, qual é a alternativa que eu tenho para que esse adoecimento emocional, para que essa minha emoção retida não me afete a tal ponto de me deixar sem que eu possa me movimentar saudavelmente. Você tem receita agora? Não, eu não tenho receita. Porque nós somos seres únicos. Nós somos seres irrepetíveis. Então, eu posso dar uma receita para a Cássia, para uma situação que ela me traz, eu posso dar uma palavra para ela que pode servir perfeitamente. Mas eu não posso dar a mesma palavra para outra pessoa que chega para mim. Mesmo que seja situação semelhante. Por quê? Porque são duas pessoas diferentes. Elas têm sentimentos diferentes, elas têm ação diferente. Então, a concepção de mundo que nós vivenciamos, cada um de nós, precisamos ter um sentido para a vida, e esse sentido, ele não é, tem esse daqui e acabou-se. Não, a gente está num contínuo movimento. Então, hoje, por exemplo, eu posso dizer que uma das coisas que dá um sentido para a vida de Cássia, com certeza, é esse movimento que ela está fazendo desses encontros. As mensagens que todo dia de manhã ela passa no canal dela. Né? O movimento que ela está fazendo de se alimentar no espírito e no corpo, cuidando da existência dela. Então, nós somos seres desafiados todos os dias, a cada instante. E a gente é desafiada a dar resposta. E a gente pode, em alguns momentos, a gente dizer o que é que a vida quer de mim. Né? Eu não tenho que procurar a resposta, eu tenho que dar a resposta. Porque enquanto eu procuro a resposta, o movimento continua. Eu sou desafiada a acordar, eu sou desafiada a tomar café, eu sou desafiada a ir trabalhar, eu sou desafiada a não ir também. A resposta está em mim. Então, a gente precisa ter essa compreensão de que a vida cobra da gente. A gente não tem que estar cobrando da vida. Porque a resposta somos nós que temos que dar. Nós somos seres que fomos colocados nessa dimensão e com propósito. Com propósito. Cada um de nós é desafiado a realizar algo dentro da tua realidade, dentro da tua possibilidade. E aí, quando a gente deixa de dar as respostas, o organismo da gente vai
sendo tolhido. Tolhido. Porque nós temos um dom de fazer algo. E um dos elementos fundamentais para a nossa saúde é a gente sair da gente. Da nossa mesmice. Da gente sair de olhar para cá e a gente fazer assim, ó. Isso é evangélico, está nas Escrituras. O próprio Jesus, ele esteve o tempo todo a serviço. Tudo que foi realizado não foi em função dele. Ele saiu dele para servir, para ter um projeto. E ele se tornou luz, né? Ele se tornou luz. E essa luz permanece na gente quando a gente acessa ela. Nós temos vários elementos e várias possibilidades de não permitir que o adoecimento seja crônico em nós. A nossa saúde mental, ela precisa de uma manutenção. Ela precisa de uma manutenção, assim como o corpo, como a gente vai numa academia, como a gente faz uma caminhada, a gente também precisa cuidar da mente, para que a nossa mente também tenha essa manutenção e a gente possa dar as respostas adequadas. Né? E aí, eu posso até perguntar a vocês se vocês estão, de fato, cuidando do corpo, da mente e do espírito. Como é que a gente está fazendo essa manutenção? Como é que eu estou dando a resposta da minha existência nesse mundo para Deus? Qual é a resposta que eu estou dando? Porque se eu existo para algo. A minha existência, o fato de eu existir por si só, não diz que eu estou na vida pronto. Eu preciso de fazer algo. Eu sou desafiada a cada instante. E quando a gente não consegue responder aos desafios, o adoecimento começa a vir. E aí eu lembro do que Cássia disse. O que é que eu passei em algum momento da minha vida que hoje eu tenho uma dor na coluna crônica, que eu tenho uma dor de cabeça crônica, que eu tenho uma hipertensão que já não tem mais como eu me conter só em eu fazer uma caminhada. Tudo isso são perguntas que têm resposta, mas as respostas somos nós que temos que dar. A gente é profissional da área de saúde, a gente vai ao longo do processo estudando teorias, descobrindo alguns elementos que podem contribuir com as pessoas que chegam até a gente. Mas a nossa condição humana é unicamente nossa. Por exemplo, eu sou psicóloga, mas eu também tenho uma psicóloga que cuida de mim. Entende? Pelo fato de eu ser uma profissional da área, não quer dizer que eu não tenho alguém que cuide de mim também. Porque senão também não teria sentido. Como é que eu agora vou cuidar o tempo todo dos outros e eu não me cuido? E eu não olho para mim? Faz parte da natureza humana. A gente precisa de uma manutenção.
Eu tenho que alimentar, além do meu corpo físico, o meu lado espiritual. Eu faço meditação, eu gosto de meditar nas coisas de Deus. Então, se a gente tem elementos que estão a nosso favor e a gente deixa de acessar, aí o corpo padece. Eu teria 1001 situação para vocês, para dizer de adoecimento, que eu já também passei. Mas eu não deixei de procurar os meios para que eu pudesse trazer essa renovação espiritual para mim, corporal. Né? A gente trabalha no hospital, onde a gente percebe que as pessoas já chegam numa fase muito avançada de doenças no hospital onde a gente trabalha. Todos os dias a gente vê pessoas que chegam em fases avançadíssimas do processo de câncer. A gente poderia perguntar o que é que causa, Gorete, um alto índice de câncer que todos os dias a gente percebe que tem aumentado. Como assim? E não é um câncer que começou hoje, já chega num estado muito avançado. Como é que essa pessoa, essa dimensão que a gente precisa acessar, está sendo acessada? Onde é que eu estou deixando de olhar para a minha potência humana, para a minha potência espiritual, para a minha potência corpórea, que eu não consigo e que eu chego a um estado onde eu preciso de chegar ontem no médico, não é hoje, não é ontem. Então, assim, a gente comece a observar cada sinal que o corpo dá, cada sinal que a nossa mente começa a despertar. Às vezes, como Cássia disse, é um mal-entendido, é alguém que disse uma coisa lá e eu não gostei, é um mal-entendido, é alguém que chegou para mim com uma conversa distorcida, é uma situação que eu vivenciei de desgaste, discuti com meu companheiro e de repente fui guardando, fiquei uma semana sem falar. Foi um atrito com a irmã, foi um atrito com o irmão, e a gente vai deixando. E a mente vai ruminando. E aí a gente deixa de perceber os sinais que a gente vai sendo dado no nosso organismo e vai guardando. Então, vocês podem me perguntar, Gorete, como é que a gente evita passar por determinadas situações e deixar o corpo ileso? A gente não tem como não passar. O sofrimento é inevitável. Não tem nenhum ser humano que não sofra. E se tiver, vocês me apresentem depois. Eu quero conhecer. Se tiver algum que nunca sofreu, vocês me apresentem que eu quero conhecer. Porque é inerente à nossa existência. Franca traz 3 elementos. É o sofrimento, a culpa e a morte. Nós não escapamos desses 3 elementos. Porque faz parte da nossa constituição enquanto pessoa. Agora, o que faz parte, além disso, é como eu vou lidar com esses 3 elementos. Como é que eu vou perceber o sofrimento? Como é que eu vou dar resposta a ele? Eu não tenho como mudar uma fatalidade que acontece na minha vida. Acontece algo fatal, eu não tenho como, não depende de mim. Depende de mim como eu vou enfrentar a fatalidade. Depende de mim como eu vou enfrentar a fatalidade. O sofrimento, ele vai existir, eu vou sofrer,
mas eu tenho que dar uma resposta. A culpa pelo que eu fiz ou pelo que eu deixei de fazer. Ah, eu devia ter feito, eu devia não ter feito. Ela vai existir. E aí a maneira também como eu vou conduzir vai depender de mim. Se eu vou tirar essa culpa de cima de mim para me dar uma nova roupagem a ela. E aí a nossa finitude. Nós somos seres finitos. É tão difícil dizer isso, Cássia, as pessoas, mas a gente precisa trabalhar com essa dimensão que as pessoas fogem, que é a nossa finitude. E a gente precisa entender que, enquanto ser humano, a gente só termina a nossa existência, só termina a nossa missão quando a gente morre. Faz parte da nossa existência, da nossa finitude. E aí, quando a gente começa a compreender que faz parte, aí a gente tem que correr para dar uma resposta, para dizer, eu vou me eternizar. E como é que eu quero me eternizar? Eu preciso me eternizar. Como foi que Jesus se eternizou? Jesus é eterno. Como foi que ele se eternizou? Ele ficou no sofrimento? Ele ficou no sofrimento? Ele saiu do sofrimento. Então, assim, essas respostas a gente vai tendo que ir percebendo ao longo da nossa existência e amadurecendo. Eu estou sofrendo, eu preciso de sofrer? Não. Mas eu tenho que enfrentar o sofrimento. Qual é a resposta que eu vou dar? E a gente dá a resposta através de realização de valores. A gente vai tentando ver o que é possível dentro da nossa condição enquanto pessoa. Enquanto pessoa. Porque eu existo para algo. Eu não existo por existir. E aí, qual é a minha contribuição enquanto ser humano, enquanto cristão? Qual é a minha capacidade de autotranscender? A gente usa muito essa palavra na logoterapia, de sair de mim. Autotranscendência, a gente diz que é sair da gente para ir de encontro a algo ou a alguém, para realizar algo. Através, ou alguém que a gente pode dizer a um amor, a uma pessoa, ou a uma causa, a um propósito que eu quero realizar. Tem muitas pessoas que realizam-se na vida religiosa, por exemplo. Tem um propósito de vida que se dedica a vida toda a uma causa religiosa. Tem os padres, tem as religiosas, tem pastores, né? Muitas pessoas que se realizam, ao invés de ter uma vida conjugal, vai para uma causa religiosa, vai para uma causa social, vai fazer um projeto voluntário. Isso é autotranscender, isso é sair de mim para ir em direção ao outro, para dizer que a minha dimensão está além de mim, está além dessa matéria que está aqui falando para vocês agora. Né? Está no serviço, está no ir de encontro ao outro, está no ir a realizar algo para deixar na eternidade, né? Tem pessoas que escrevem livros belíssimos, tem pessoas que fazem músicas belíssimas, e isso é autotranscender. Pessoas que fazem obra de arte, e essa dimensão que a gente está falando, que é a espiritual, é ela quem faz com que a gente faça esse movimento. Porque a matéria adoece, mas tem essa dimensão latente. Como é que se explica as grandes obras de arte? Que não tem uma forma que a gente não consegue imaginar como é que um pintor pinta determinadas obras de arte. Vem de onde esse aspecto? Vem de onde o compositor criar uma música? Vem de onde uma mãe educar o filho com todos os elementos que ela tem, além do material,
essa sabedoria que ela vai conduzindo ao longo da vida? Vem de onde? E fica a pergunta, né? Vem de onde essa força maior? Vem de Deus, né? Pois é. Agora, eu vou pedir só para você colocar o teu áudio no mudo, por causa do eco, enquanto eu estiver Sim. falando. Sim, baixei. Pronto. Acho que agora não está dando mais eco não, né? Está bem baixinho. Não. Olha só, eu vou fazer uma pergunta aqui que Dora Dantas colocou. Você falou na questão da meditação. E ela perguntou, você pode nos dizer qual a importância da meditação como cuidado para a saúde? Sim. Como cuidado para a saúde mental, não é isso? Sim. Olha, nós trabalhamos com vários elementos, né, para a questão do cuidado com a saúde mental. Um dos elementos que a gente, enquanto psicólogo, direciona é a psicoterapia, a prática da psicoterapia. Ou seja, você procurar o psicólogo para você fazer esse movimento, né, que às vezes você não tem coragem de se abrir com uma pessoa, você vai para um profissional da área da psicologia, né? Quais são os outros elementos que podem ajudar na saúde mental? A meditação. Como é que a meditação pode contribuir na manutenção da saúde mental? Eu acho que todo mundo, não sei, mas eu acho que Cássia sabe, porque ela faz isso, eu acredito, porque ela medita na palavra de Deus. E o que é que isso pode me fortalecer enquanto elemento para a minha saúde? A meditação, ela favorece, já foi constatado cientificamente, que o ato de você meditar recompõe seus neurônios, traz vitalidade, né? Dá uma revigorada nas células, faz uma vibração que a gente não consegue mensurar, porque você para. Você pode perguntar que tipo de meditação, porque tem N tipos de meditação, viu? Tem vários tipos de meditação. Tem a meditação silenciosa, que você pode fazer só, né? Que você pode fazer só com o som de uma música e você começar a fazer uma prática meditativa com respiração, percebendo o ar que entra e o ar que sai, percebendo a sua existência. Aí, se você perguntar qual é o tipo de meditação adequada, eu vou dizer aquela que você consegue fazer confortavelmente. Tem pessoas que gostam de pegar o terço, eu digo que o terço é uma meditação. Porque você está emitindo um mantra ali, ó. As Ave Marias, para mim, são mantras. Então, para mim, o terço um tipo de meditação. Tem pessoas que gostam de meditar com a música de fundo. Tem pessoas que gostam de meditar no silêncio. Senta. Então, tudo isso são práticas que vão revitalizando toda a sua camada neuronal. Isso é constatado cientificamente. A neurociência já tem pesquisas que constatam, inclusive, em alguns hospitais que trabalham com pacientes em áreas paliativas, que já trabalham com essas práticas com pacientes de câncer. Acho que em São Paulo, se não me engano, tem um hospital que já trabalha com a prática da meditação, já trabalha com a prática de acupuntura, e tem outros elementos que eles trabalham, mas a meditação, ela traz para você
um elemento fundamental que é a tranquilidade. Quando eu medito, eu me sinto muito tranquila. Agora, ela fortalece muito a imunidade também, viu? Ela fortalece a imunidade da gente. E eu não sei se eu respondi a ela. Eu penso que sim. Vamos ver se ela fala alguma coisa. Uma coisa que você falou que realmente é quando a gente. A questão da meditação, você tem que se encontrar, né? Então, assim, muita gente diz, vou meditar, vou escutar uma música, porque fulano consegue equilíbrio escutando aquela música. Aí você para, vai escutar e não se desconecta do mundo. Então você não Sim. consegue fazer a meditação. É como você falou, a meditação realmente é você se encontrar, é você e Deus. É essa conexão espiritual. Quando você se desliga do mundo, né? E você está ali. É como você falou. A gente muitas vezes medita rezando o texto. Né? Você está ali naquela constância das orações de Ave Maria. E ali você vai se encontrando. O mundo já não existe mais. E você ali é você e Deus. É uma conexão única. Realmente como sair do corpo, né? A sua alma entra em conexão com algo muito mais superior, né? Com algo muito maior do que a gente. Você falou algo também interessante, que é a questão de somos finitos. Me lembrei da passagem de São Paulo, que ele diz que a nossa vida é como uma água colocada na mão, que ela já começa a formar parte do nosso nascimento, né? Então ele mostrou ali o quanto somos finitos, que um dia aquela água vai se esgotar. Mas a gente precisa correr para um oceano chamado Deus, né? Chamado Cristo, porque aquele oceano sim é infinito, né? Neve está dizendo que o som está curto. É por causa do teu microfone que está ligado. Aí dá realmente essa interferência. Pronto. Aí ainda está dando. Desliga só o som do teu Instagram mesmo. Onde tem o microfone. Tem, Não estou vendo. No teu Instagram tem o microfone, a câmera, aí tem umas setinhas. Pronto. Agora sim. É por isso que estava dando eco. Então, quando o Gorete falou nessa questão da nossa vida, que ela é finita, né? Que eu relembrei a passagem de São Paulo, quando ele falou que a nossa vida era como a água escorrendo pela mão e que realmente, quando aquela água se acaba, nossa vida acabou, né? Então, a nossa finitude aqui na Terra acabou. Mas a gente tem que percorrer e ir à procura desse mar imenso que é Deus, porque Ele é infinito, né? Por isso que quando a gente entra em conexão, né, com o Senhor, né, a nossa alma entra em conexão com o Criador, né? A gente começa a experimentar, começa a visualizar realmente coisas extraordinárias em nossa vida. Como a gente está falando aqui nesse momento, dessa questão desses sentimentos ruins que a gente vai guardando dentro da gente. Então, quando a gente realmente se conecta com Deus, já não vai existindo mais espaço para ressentimento, para mágoa, porque aquilo já não vai mais fazer parte do seu corpo. É como se aquilo fosse um intruso, né? Que está dentro de você e você tem que expulsar. E para que ele consiga ser expulso, consiga pegar o destino dele, que é o vazio, já não pertence mais a você, é necessário que você pegue esse sentimento dentro de você e coloque um fim, um ponto final.
Porque todo esse sentimento ruim que está dentro da gente tá em vírgula, né? Tá uma vírgula. Eu briguei com meu irmão, não resolvi, tá aquele sentimento. Muitas vezes a gente deixa de resolver porque não quer dar o braço a torcer. Então, esses sentimentozinhos vão gerando, vão maltratando o nosso coração, vão maltratando o nosso espírito. O espírito vai começando a ficar fraco. Com isso, nosso corpo vai enfraquecendo também. Por isso que é tão importante a gente ter essa conexão de meditação com o superior, que é Deus, com algo supremo, né? Porque a sabedoria dele é infinita e a sabedoria dele, quando a gente se abre para Deus, ele faz com que a sabedoria dele encha o nosso ser, né? E a gente comece a enxergar realmente a verdade e a realidade. E esses sentimentos pequenininhos, esses rancores, essas coisinhas pequenininhas que muitas vezes a gente vai deixando tomar espaço do nosso ser, a gente vai começando a jogar fora. Dizer, sai, 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 que você aqui não pertence mais, não. Por isso que, como ele nos deu livre-arbítrio, a gente tem o poder de decisão. De decidir aquilo que nos edifica e aquilo que nos faz sofrer. A minha dor, a intensidade da minha dor não pode ser comparada à sua intensidade de dor. Talvez o que doa em mim não doa em você e vice-versa. Mas é necessário a gente entender e compreender a dor do outro, né? Por quê? Porque Deus, ele compreende as dores de todo mundo. Ele compreende todas as dores. Então é necessário a gente começar a se abrir para esse novo. Começar realmente a pontuar aquilo que me edifica, que edifica a minha alma, e edificando a minha alma, eu sei que o meu corpo será fortalecido, porque uma alma fortalecida é como diz em provérbio, sustenta na doença, né? Então, quando a alma está fortalecida, ela sustenta o corpo na doença. Então, a gente vai começando a pontuar o que me edifica e o que não edifica. O que não edifica, minha gente, vamos começar a lançar fora. A fazer limpeza nesse coração. Realmente a gente precisa fazer essa limpeza, né? Arrumar essa casa que está aqui dentro. Preencher o nosso espírito de sentimentos bons, de boas vibrações, de tudo que é bom. O universo, Deus fez o universo e traz muita coisa boa. Só que a gente, por ser humano e pecador, a gente muitas vezes vai deixando que as coisas do mundo, os fatos diários, vão permanecendo em nós e deixando a nossa alma abatida, deprimida, triste, né? Sem a gente encontrar, sem ter uma visão, uma perspectiva, sem ter mais vontade, muitas vezes até de viver. Dora disse que respondeu sim. Acredito na meditação como ponto de partida nesse momento tão frenético. Vou deixar agora com você aí. Então, Cássia, só para dizer que, como você bem disse, essa luz que nos guia, né, essa luz que nos fortalece e que está em nós, ela não se apaga. Ela não se apaga. Ela se apaga no dia que a gente deixa de existir, senão a gente não tem. Acho que travou, deixa eu voltar. Tem alguém querendo ligar para mim. Né? Mas ela não deixa de existir. E é bom a gente... Eu lembro muito bem de um tipo de meditação que eu aprendi
e que a gente vai fazendo essa conexão e a gente vai trazendo para nós essa luz que vai perpassando cada órgão do nosso corpo. Agora, sim, é uma conexão que é feita por cada um a partir da sua experiência. Não adianta eu agora ir dizer vai assim, vai assado. Porque, assim, tem também as meditações guiadas, mas essa conexão que você diz, ela é automática. A gente vai sendo conduzida e a gente vai fazendo essa conexão. E aí tem uma frase que eu gosto sempre de dizer, que eu aprendi na meditação, que diz, para chamar a luz, né? Ó luz que cria e recria, vem, revitaliza todo o meu ser, põe-me em conexão com todos os seres do universo e com Deus. E essa luz começa a fazer uma conexão comigo, e aí ela começa a se expandir. Agora, isso é uma repetição que eu faço, eu gosto de fazer. Às vezes, quando eu estou num momento muito conturbada, né? Eu gosto de fazer essa invocação, porque é muito potente. E tem outras coisas também que a gente faz, eu acho que o silêncio. Às vezes eu não gosto quando eu viajo, eu sempre tenho um colega meu que ele tinha um carro e eu dizia assim, eu não entendia porque era que ele não tinha. Eu digo, você não tem um toca-fita nesse carro, viaja não sei para onde, viaja não sei para onde e você não tem um toca-fita nesse carro, como assim? E ele dizia que não precisava de toca-fita. Depois que eu comecei a fazer essa prática da meditação constante, depois hoje eu entendo porque é que ele não tem um toca-fita no carro. Eu viajo daqui para Mossoró, são 5 horas de viagem. Eu não ligo mais o som do carro. É impressionante. É uma experiência que a gente precisa viver para a gente poder compreender. Não adianta... Como assim, Gorete? É uma experiência de cada um. Cada um tem uma forma de experienciar Deus. Cada um tem uma forma, cada um tem um acesso que lhe é mais conveniente, que lhe fortalece, né? Que lhe dá essa força, que lhe dá esse combustível, né? Pois hoje eu digo a vocês que hoje eu entendo meu amigo, porque é que ele não tem toque CD no carro. Aí, depois que eu comecei a entender, eu digo, pronto, nunca mais eu não vou. Quando eu ver alguma coisa que eu possa considerar bizarra, eu vou ficar quieta. Porque nós somos seres diferentes, como eu disse, a gente é ser único. A gente tem capacidades inimagináveis. Inimagináveis. E quando a gente tem essa consciência dessa força maior que nos rege, não tem freio, não tem barreira. Agora a gente precisa acessar, a gente precisa ter essa certeza e essa clareza de que nós temos essa capacidade em nós, né? E que ela não nos abandona. E que ela não nos abandona. Nunca. 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 Quando a gente tiver no clamor maior, a gente tem a certeza de que o maior amor que a gente tem na vida, ele está perto da gente. Que é esse amor divino, esse amor de Deus. Vitor Frankl dizia que a capacidade maior que a gente tem de compreender o outro ser humano é com o amor. Então, se Deus nos ama nas nossas imperfeições, é porque a gente não tem uma coisa para mensurar o quanto nós, enquanto seres humanos, temos essa capacidade de ir além de nós. E ele dizia, o amor é a única forma de captar o ser humano na sua essência. E quando ele dizia isso, Vitor Frankl, eu acho muito semelhante ao que a gente usa enquanto Jesus,
ele dizia que é na imperfeição. Eu não vou amar só o perfeito, porque eu tenho um relacionamento e eu amo meu companheiro. Quando a gente tem um relacionamento, quando a gente tem um filho, a gente ama o filho na imperfeição, a gente ama o esposo na imperfeição, a gente ama as pessoas na imperfeição dela. A gente precisa compreender o que é o amor, o que é essa quinta essência que não tem uma explicação, tem uma vivência, tem uma entrega. E quando a gente começa a acessar esse elemento, a gente ultrapassa muita coisa, a gente ultrapassa muita picuinha. Eu sou de uma família muito grande, Cássia. Nós somos 13 irmãos. Só não sai faísca de fogo para todo canto. Mas eu tenho uma certeza muito grande que a gente se ama, sabe? Tem as arengas do mundo todinho, cada uma que diz, às vezes, olha, essa daqui, olha, aí a gente escuta, aí fala alto uma com a outra, depois está tudo achando graça ao mesmo tempo. Então, esses elementos, eles são importantes para a nossa saúde mental. Não o desgaste, mas o alimentar daquilo que nos favorece, daquilo que nos causa satisfação. E aí eu vou trazer de novo Vitor Frankl, que ele dizia que é satisfação, não é prazer, porque prazer é de ordem do psicofísico, é do físico. E satisfação vai além, é do espírito. A alegria, a satisfação vai além do meu corpo. Ela ultrapassa o meu corpo, ela ultrapassa a matéria. Né? Então, são esses elementos que fortalecem a nossa saúde mental, que traz para a gente elementos para a gente acreditar que, além dos suportes que a gente tem dos profissionais da área, a gente tem a nossa dimensão espiritual que nos fortalece, a gente tem as pessoas que a gente tem como elemento e como suportes na nossa vida, e a gente tem a nossa força interior. As medicações existem para dar suporte, os médicos estão aí para nos dar orientação, os psicólogos estão aí para nos escutar, né? Os orientadores espirituais estão aí para nos escutar e para nos orientar. Mas o caminho é nosso, é de cada um. É de cada um. A gente vai descobrindo como o rio, já dizia o filósofo Heráclito, ele vai conseguindo passar pelas pedras e fazendo um percurso diferente quando ele bate na pedra, e aí aquela água já não é mais a mesma quando bate na pedra, e ela encontra um novo rumo, assim também deve ser a nossa vida. Né? O adoecimento, ele faz parte, mas ele não precisa ficar em nós. Ele faz parte da nossa existência, mas ele não precisa ficar em nós. Gorete. Oi. Que live linda, na verdade, né? Olha, nosso tempinho já está acabando aqui. Eu estou lendo aqui uma mensagem da minha filha, ela está do lado do meu pai. Está sendo demais, mamãe. Está sendo maravilhosamente. Ela aprendeu a ler, aí está escrevendo tudo. Né? Ai, que lindo. Tem 6 anos, né? Então, aprendeu a ler, minha filha, aí está só a graça, graças a Deus. Primeiramente. Mas eu queria só finalizar cantando um mantra pequeno, e aí que a gente possa reverberar essa luz que nos conduz em cada ação do nosso dia a dia. E que a gente não deixe o sofrimento permanecer em nós. Porque a gente tem essa força suficiente, e se a gente não tem, a gente procura ajuda. Porque a gente não pode perder essa conexão com Deus. Ela é a maior de todas.
Eu acredito nisso. E quando a gente se coloca nesse lugar, a gente vai a lugares que nós não conseguimos nunca imaginar. Mas eu queria só cantar rapidinho. Tu que sopra onde queres, vento de Deus, gerando vida, sopra mim, sopra mim, sopra-me, sopro fecundo. Sopra-me, 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 sopro fecundo. Eu queria finalizar dizendo: a luz em tuas mãos, as mãos em teu coração e o teu coração em Deus. Amém, amém. Que coisa linda. Que live tão edificante. Eu sei que essa live hoje adentrou em muitos corações. Muito, 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 muito mesmo. De muito conhecimento, né? De muita sabedoria. Por isso que, antes da gente iniciar, eu entreguei ao Senhor essa live, como eu faço, entrego todas. E eu sei o que veio, né, falado por tua boca foi de graça e sabedoria de Deus, né? Então, primeiramente, obrigada, Senhor, por esse momento, obrigada por ter feito tudo isso conosco hoje, né? Por ter partilhado, Senhor, o teu ensinamento e a tua sabedoria com todos que estão hoje aqui nesse momento. Obrigada, Gorete, pelo seu sim, né? Quando surgiu, na verdade foi de uma conversa com o Juneide aí na FAP, da FAP, né? Ela falando de algumas dores que ela estava sentindo, e ela falando: olha, Juneide, muita coisa que a gente sente são de sentimentos que a gente vai guardando. E aquilo ficou o dia todinho, até que eu disse: eu preciso levar isso em meio de live, e eu já sei quem vai me auxiliar, né? Vai estar comigo nessa live para falar sobre a questão da alma sã, o corpo sã. Então, muito obrigada, Gorete, pelo seu sim, né? E eu espero, sim, de coração, que a gente tenha outras oportunidades para tratar de outros temas também relacionados à questão de sentimento, à questão de meditação, que eu sei que você tem muita coisa edificante para passar para a gente. Eu que agradeço, Cássia, pela oportunidade, né? E assim, no primeiro momento, quando Cássia me chamou, vou, não vou, Cássia, mas eu vou. No primeiro momento, logo eu, mas eu vou. Então, assim, para mim foi uma alegria estar com você, né? Eu admiro demais o seu trabalho, acho que é um propósito edificante. Parabéns pela sua iniciativa, pela sua disponibilidade de fazer o bem a muitas pessoas que escutam as suas mensagens. Todos os dias eu recebo. Às vezes eu digo: Cássia, não dá tempo eu responder, porque é uma correria, mas assim, eu olho as mensagens e parabéns, parabéns mesmo pela sua coragem, que mesmo depois da pandemia continuou, porque assim, eu não estou dizendo que terminou a pandemia não, mas assim, a febre das lives, não era? Era naquele momento, e você continuou, então, parabéns pelo seu propósito, parabéns pela magnitude como você vem conduzindo todo esse processo e trazendo para muitas pessoas mensagens edificadoras, mensagens saudáveis, entendeu? Então, obrigada pela oportunidade. E quando eu puder, novamente eu volto. Amém. Agradeço as pessoas também que compareceram por aí, algumas pessoas conhecidas, e até uma próxima oportunidade. Gratidão. Jesus te abençoe, proteja teu lar, tua casa, teus projetos, que o Senhor derrame sobre tua vida ricas e divinas bênçãos. As bênçãos do céu que é a que a gente precisa, as bênçãos de Deus. Deus te abençoe.
Minha gente, que coisa linda. Muito obrigada por vocês, todos vocês estarem conosco, né? Deu muita gente hoje. Hoje, agora, nesse momento, tem 19. Muita gente já saiu. Mas eu sei que o Senhor preparou cada mensagem para cada pessoa que participou hoje. Eu sei que você hoje vai dormir pensando quais são as dores que você anda levando aí dentro da sua alma e do seu coração que vem modificando a sua saúde do corpo. Eu sei que Deus vai trabalhar na saúde de cada um. Eu sei que Deus vai trabalhar no sentimento de cada um. Eu sei que muita gente hoje, né, vai dormir pensando e vai se libertar. Aquela dor de cabeça não vai ter mais. Aquela dor nos ombros, de cansado, como se estivesse, né, carregando tijolos aqui. Eu sei que muita gente vai lançar fora. Eu sei que você vai ter um encontro com o Senhor, eu sei que sua alma vai meditar e você vai esquecer de tudo que te rodeia. Porque o encontro seu e com Deus, né, ele tem que ser diário. Nosso encontro com o Senhor tem que ser diário, né? Então, eu agradeço, peço ao Pai que derrame sobre cada um de vocês o Espírito Santo, que Ele proteja o lar de vocês, os projetos de vocês, os seus trabalhos, sua família, seus amigos. Aonde vocês percorrerem, os pés de vocês andarem, que seja um caminho de luz, que vocês sejam luz para o mundo. Nós necessitamos ser luz para as pessoas, né? E se alguém que ainda não faz parte da nossa lista de transmissão diária e quiser participar, pode deixar seu número de telefone lá no direct, que eu adiciono à lista de transmissão e vocês começam a receber nossas mensagens diárias. Porque estamos aqui nesse mundo para ajudar uns aos outros. Eu preciso de ajuda, como eu também estou aqui para servir, né? Então, Jesus abençoe vocês. Próxima semana teremos mais um convidado, se for assim da vontade do Senhor, né? Que esse projeto é dele, não meu. Estou aqui servindo e tenho pessoas lindas e maravilhosas que me ajudam nesse projeto, né? E quem sentir vontade no coração de querer participar conosco em uma das lives, para trazer uma mensagem, para trazer um testemunho, estamos aqui, né? Tudo está aqui pela obra do Senhor. Jesus abençoe, Jesus proteja vocês. Um excelente final de semana e que a gente consiga, né, curar todas as feridas da alma para que o nosso corpo seja são. Deus abençoe vocês. Um excelente final de semana. Paz e luz sempre. Até sexta-feira, se Deus quiser.